Boa noite, gente. Muita paz para todos. Sejam bem-vindos, né? Aqui no salão, na sala virtual também. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar os nossos comentários de hoje, né? Jesus querido, Mestre amado, nós agradecemos muito, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, buscando estudar e compreender os Teus ensinamentos, há 2 milênios repercutindo em nossos corações, e queremos, Senhor, que desta vez, nesta oportunidade, possamos fazer valer a transformação dos nossos corações. Te rogamos que nos fortaleça a todos, que nos dê bom ânimo, coragem, força para prosseguir na jornada, cumprindo retamente os nossos deveres assumidos no plano espiritual e transformando num lugar melhor todos os lugares por onde possamos passar. Que a Tua presença se faça em nossos corações e possa irradiar para todas as criaturas com quem convivermos. Abençoa, Senhor, a todos nós, a todos que se vinculam a nós, aos ambientes que frequentamos, às instituições que constituem as grandes nações e também as pequenas neste planeta, que trabalha para alcançar o reino de Deus prometido pelo Senhor em nossos corações e em nossas coletividades. Sê conosco, Senhor Jesus, abençoa-nos hoje, como sempre, porque muito necessitamos da Tua presença entre nós. Que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Sejam bem-vindos à conversação fraternal, que a gente possa dar sequência ao nosso tema, das várias moradas na casa do Pai. E, como sempre, né, eu gosto de dar uma comentada rápida no que foi a semana passada, no que a gente viu, e preciso fazer algumas pequenas correções de informação, né, gente? Observei que na forma de apresentar, né, às vezes de forma descontraída, brincalhona, a gente falou de Deus e ficou parecendo que Deus é alguém, né, alguém, uma pessoa que está por aí em algum lugar, né? E o esforço hercúleo que Kardec faz no capítulo 1º do Livro dos Espíritos é exatamente para nos ajudar a destruir essa imagem milenar que a gente traz, né? De que Deus seria uma pessoa, um velhinho. Eu lembro, da minha infância e juventude, eu morava no interior de Minas Gerais, e tinha uma igreja com uma pintura enorme no fundo. Era um painel que ocupava a parede do fundo inteira. E Deus estava pintado lá. Era um velhinho, né? Cabelo branco, compridão, assentado num trono, segurando um cetro, né? Então, com aquele camisolão branco, meio azulado, né? Então, era uma imagem que eu olhava e falava, eu estou vendo Deus. Eu achava que Deus era daquele jeito. Um velhinho sentado no trono, decidindo sobre todos nós. Então, se ficou essa ideia equivocada, vocês me perdoem, por favor, né? Porque o esforço de Kardec foi para destruir essa imagem na nossa cabeça. Primeira questão do Livro dos Espíritos já nos apresenta Deus como uma inteligência, né? Inteligência suprema, causa primária ou primeira, dependendo da tradução, de todas as coisas, né? Então, a gente tem que... É um esforço de reaprender. Como dizem os psicólogos, você tem que desconstruir aquela imagem anterior de Deus para poder incluir uma imagem nova, né? Que é dessa inteligência. Porque semana passada a gente estava falando do universo e daquelas proporções
astronômicas que nem cabe na nossa cabeça imaginar. E como é que um ser humano, ou humanizado, ou de forma, né, antropomorfa, né, forma de ser humano, ia poder estar por trás disso tudo? Não tem jeito. Como dizia o Solião para nós, né, o Criador é incriado, é o Criador incriado. Ele é eterno, ele existe de todo sempre. Nós não. Quando a gente fala que nós somos espíritos eternos, é porque a gente não vai ter fim. Mas todos nós tivemos um princípio. E Deus não teve, né? Essa inteligência não tem um princípio. Ela existe de todo sempre. A eternidade de Deus é para os dois lados, para o início e para o fim. Então é difícil da gente captar e compreender, né? Mas espero que ter corrigido essa ideia, né? Que ficou um pouquinho equivocada. Uma outra coisa que a gente queria reforçar, aí já não é equívoco não, gente, é só reforço mesmo, porque nós citamos aqui que o espírito é indivisível, né? Quando o Cláudio comentou para a gente a questão da capacidade do espírito puro de abarcar vários horizontes, nós falamos, ó, o espírito é indivisível, o que ele faz é irradiar. Então a gente queria reforçar isso como a questão do Livro dos Espíritos, que depois vocês podem ler as demais em casa, só para ficar bastante reforçada essa postura, né? Questão 92 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: tem os espíritos o dom da ubiquidade? Que seria, né? Ele mesmo explica na sequência da pergunta. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Foi claro na pergunta, né, gente? E a resposta dos espíritos: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? Ele vai dar exemplo do sol, olha que interessante, né? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Ilumina o sistema solar inteiro. Leva energia, né? Leva luz, irradia os seus raios para o sistema solar inteiro, mas não se divide, é um sol. Então, o espírito é do mesmo jeito, gente. Ele irradia. Né? A semana passada, nós citamos o exemplo. Jesus está irradiando paz, mas não é só isso, não. Ele irradia tudo o que ele é. Ele irradia amor, conhecimento, irradia o todo. Assim como o sol irradia a sua luz, cada raio está completo da luz do sol, o espírito superior irradia tudo que ele é, em amor, em sabedoria, em conhecimento. Aí as pessoas e os ambientes é que vão captando, né? Cada um dentro da sua possibilidade, né? Dentro das suas condições. Aí, o Elmo está lembrando para nós, depois você fala no microfone, viu, Elmo? Senão a gente não escuta a sua voz. O Elmo está dizendo para nós que, além de irradiar isso tudo, ele também irradia humildade, não é, Elmo? Ainda, ou seja, todas as virtudes, né? Jesus irradia tudo, completamente, né? Então, e tem aqui, ó, no princípio da nota dessa questão, tem a letra A, não vou entrar em detalhes, porque não tem necessidade. Mas na nota final, ele coloca assim, o principinho da nota: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Né? Eu posso irradiar sem me dividir. O espírito é indivisível. Né? E aí o que acontece é a irradiação. As referências que a gente tinha citado a semana passada, né? Citamos Emmanuel aí com todos os romances históricos para falar que ele citou pessoas, citou espíritos de outros planetas para nós, né?
Aí, no livro A Caminho da Luz, o Cláudio lembrou para nós a questão dos exilados de Capela, né, Cláudio? E lá no livro A Caminho da Luz, no início do primeiro capítulo, o Emmanuel vai falar que da comunidade, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Então, não é só da Terra, é sistema, é o sistema solar. Então, na direção do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, né? E fala que as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias dentro do sistema solar, então nós temos aí os 8 planetas, que o Cláudio até já escreveu no quadro na oficina, né? Quando estava falando dos ciclos. Então, nosso sistema solar tem 8 planetas e tem mais, tem satélites, tem asteroides, tem uma série de corpos celestes que acompanham o nosso Sol e fazem parte do nosso sistema solar. Então, aqui o Emmanuel trabalhando esse item, ele fala que essa comunidade é de espíritos puros e eleitos, que são seres angélicos e perfeitos, né? E que Jesus é um dos seus membros. Então, quando fala assim, Jesus é um dos membros, a gente automaticamente diminui Jesus. Como se ele fosse o último dos membros. Que seja o último ou o primeiro, são todos puros e seres angélicos. Então, são todos iguais, né? Estão ali naquela compartilhando trabalhos, informações, assistência, mas são todos iguais, né, gente? E ele então vai citar a estrela de Capela, que está em outro sistema, está na constelação do Cocheiro, não é aqui no nosso sisteminha solar, né? É afastado da gente, apesar de estar próximo, e é a citação que ele fez. Citamos aqui também outros exemplos, a Célia, Alcione. Alcione, ele cita até a estrela Sírius, abertamente falado, né, sobre Sírius. E o Antênio, que nós citamos a semana passada, ele uma frasezinha só. Ele fala assim, olha, Antênio, a entidade angelical que por sua excelsa posição hierárquica, ali em Sírius, cumpria as ordenações de Jesus. E ele fala assim com a Célia, não estamos a serviço do Cristo no afã espiritual de reerguer esse orbe, se referindo à Terra. Então, eles estão lá em Sírios, num trabalho a serviço do Cristo, né, para poder auxiliar a Terra a se soerguer, a se erguer. Aí pode ocorrer alguém assim, não, mas ele falou Cristo, ele falou Jesus. As cabecinhas vão longe, né? Acontece que na sequência do diálogo, a Alcione está sempre argumentando com ele com relação a Jesus. Ela fala claramente. Então, o Cristo que eles estão mencionando nesse diálogo aqui é o Jesus que a gente conhece aqui na Terra. Então, isso são evidências, né, gente? Aí, o que eu quero trazer para vocês no resumo? Considerações. Para a gente, consideração é o quê? O que nós pensamos a respeito, com base nessas referências todas que a gente já utilizou. Primeiro, Jesus pertencia àquela comunidade de espíritos puros e eleitos quando o sistema solar estava sendo construído. 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, ele já era um espírito puro, perfeito, todas essas qualidades que o Emmanuel deu aqui, ó, angélico, perfeito, puro e eleito. Ele usa 4 atributos, né? No principinho lá do capítulo 1, no livro A Caminho da Luz. Então, 4 bilhões e 600 milhões de anos, ele já era puro. Eu pensava antigamente assim, Jesus deve morar no Sol, que é a nossa estrela, né? Mas aí, pensando melhor, durante essa análise, como que ele podia morar no Sol se ele estava construindo o sistema solar, junto com aquela galera? Era uma nebulosa. Então, Jesus tinha que estar morando em outro lugar. E como espírito puro, perfeito, angélico, eleito, ele tinha que estar num mundo celeste ou divino.
da classificação dos mundos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai comentar hoje, daqui a pouquinho, tá? Essa classificação, vamos falar do mundo regenerado, todo mundo quer saber, né? Nós vamos conversar sobre isso. Então, Jesus já habitava um mundo celeste ou divino antes do nosso sistema solar ser construído. Ele não é um espírito assim, né, tão pequeno. Agora, eu posso bater o martelo e falar assim, Jesus coordena tantos planetas, são os tais, tais, tais. Não posso. A gente não tem essas referências. O que nós temos são pequenas evidências que vão no coração de cada um, né? E cada um vai trabalhar isso de acordo com o que achar melhor, né? E o finalzinho aqui, só para não deixar passar, tá, Toninho? É a questão dos degredados de capela. Como é que você manda um problema seu para outro resolver? Ia ser muito fácil, né, gente? Imagina, seu Celso. Eu, com um problemão danado, falo assim, é o seguinte, como esse aqui está me causando problema, vou mandar para o seu Celso resolver para mim. Ué, como assim, se não fui eu que acompanhei? O problema não aconteceu comigo lá, debaixo da minha administração? Como que eu, como administradora, pego um problema meu e transfiro para outro resolver? Jesus recebe aqui milhões de espíritos exilados do sistema de capela, não é pouca coisa, não. Está lá no livro A Caminho da Luz, é bastante gente desequilibrada, que foi degradada, foi expulsa daquele planeta lá no sistema de capela, né, que estava passando pela mesma fase de transição que a Terra está enfrentando agora. Né? E isso foi, na data, segundo o Livro dos Espíritos, que o Toninho trouxe aí para nós, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Né? Então, olha só para ver. Eu acredito, mas isso é o acreditar, né? É no coração de cada um, tá, gente? Então, não tem como bater o martelo nessa questão. Tem como a gente trazer alguns argumentos e cada um pensa como achar melhor. Toninho? Ô, Ju, se você me permitir, eu faria só uma observação, por favor, numa colocação que você fez em relação à comunidade desses espíritos eleitos. Isso. É porque você colocou assim, são todos iguais. Talvez a gente não possa afirmar isso, que são todos iguais. Por que eu digo isso? Porque a classificação espiritual que a gente conhece através do Livro dos Espíritos nos mostra até esta categoria. Isso, mas a gente não sabe o que vai acontecer em termos de evolução espiritual, mesmo dentro dessa categoria. Aí me recordei aqui de uma entrevista que o Chico dá. Eu não me lembro quem que fez a entrevista. Se eu não me engano, eu acho que está na obra Na Era do Espírito, que eu cheguei a fazer um comentário aqui, o Chico respondendo a uma pergunta da pessoa. E capítulo 20, é Na Era do Espírito, né? Capítulo 20. Você lembra quem que era o... Acho que é Herculano Pires. Herculano Pires. Era um conjunto de comentários, de entrevistas que o Herculano Pires tinha feito com o Chico. E aí, ele, numa das respostas que ele coloca, exatamente sobre Jesus, ele diz assim, ó, com todo respeito, né, a quem considera diferente, mas não entendemos ou enxergamos Jesus como sendo um Cristo do sistema. Olha. Não é assim, mais ou menos, que ele coloca lá? Ele entende que Jesus é um Cristo da terra. Sim, né? Assim, que esteve aqui, isso. Né? Mas não entendemos o Cristo como um Cristo do sistema. E ele pede desculpa antes. Então, por isso que eu estou só fazendo essa observação, porque nós realmente não temos, pelo menos eu não conheço, né, informação divulgada do grau de evolução pós essa condição de espírito puro. Porque espírito puro é a classe máxima que o Kardec nos apresentou pela qualidade que o próprio Cristo apresenta para a gente. Né? Então, assim, eu só faria essa observação. Não, é ótimo, né? Tem que abrir em relação à comunidade, porque a gente não sabe da comunidade de espíritos eleitos do qual Jesus faz parte, ele é um dos membros. Mas se tem evolução lá dentro, a gente desconhece, pode ter um espírito lá numa condição
Sim. Que tenham uma capacidade crística, digamos, um pouco acima ou um pouco abaixo da de Jesus. Não, com certeza, porque se a gente for pensar na vastidão do universo, sim, né, a gente tem que pensar tudo que nós trouxemos semana passada. O universo com bilhões de galáxias. O que é uma galáxia, gente? A gente falou do Big Bang aqui, da grande explosão, né? Da matéria inicial sendo dispersada no universo. Essa matéria vai se agrupando pela lei da gravidade, formando pequenos grupos ou grandes grupos, né? As galáxias são grandes agrupamentos desse material, que dentro dela ainda existem outros tantos agrupamentos de tamanhos diferentes dentro de uma galáxia, né? E o nosso universo tem bilhões de galáxias. E cada galáxia, dentro de si, tem bilhões de estrelas. Então, o nosso sistema solar é uma estrela, com seus mundinhos em volta. Então, nós estamos falando de uma coisa tão gigantesca que a cabeça da gente não consegue acompanhar, né? Mas o Emmanuel fala aqui, ó, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. No segundo parágrafo, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, podemos parar por aqui. Ele está falando que Jesus é um dos membros divinos de uma comunidade de espíritos puros, eleitos, angélicos e perfeitos, que está na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Copiei literalmente. Primeiro parágrafo e o princípio do segundo do livro A Caminho da Luz. Então, abre espaço, né, Toninho, para todos os pensamentos, cada um no seu coração repercutindo aí. Né? Porque como a gente coloca Jesus, como eu falei semana passada, sentadinho do nosso lado, às vezes a gente diminui ele muito, né? Diminui ele muito para caber dentro da nossa compreensão, da nossa capacidade. Mas ele é maior do que a gente está imaginando, né? Porque para estar nessa condição aqui que o Emmanuel traz, e para o Emmanuel trazer esses exemplos em todos os romances dele, históricos, ele fez questão de abrir um espaço para dar uma deixazinha, falando de outro planeta, trazendo seres de outro planeta, é porque nós amadurecemos o suficiente para já começar a conversar sobre isso, né, Toninho? A alargar o nosso pensamento, a fazer perquisições, perguntas, né? E estender essa capacidade de compreensão, não é mesmo? Pois não, Sr. Celso? Ô, Jussara, quando diz que Jesus é o unigênito, dentro do meu entendimento, ele foi o primeiro filho criado por Deus. É a impressão que eu tenho. Então, se ele é esse unigênito, ele conhece todo o universo, ele é dono, ele tem conhecimento de tudo. Eu estou errado de pensar assim? Ô, Sr. Celso, nós vamos recomendar a oficina. Nós vamos recomendar a todos que nos acompanham, né? Aqui na internet, na sala virtual, aqui presencialmente, que acompanhem, não percam o ciclo novo da oficina, que começa semana que vem, a partir das 19 horas. Pode ser aqui presencialmente no salão, pode ser pela sala virtual, ou pode assistir a gravação depois. Agora não tem nem desculpa mais, né? Vai ter as 3 alternativas para nós. Porque esse curso é fundamental para a gente compreender determinadas coisas. Unigênito é uma palavra que remete ao Antigo Testamento, né, Tony? A gente vai ter que compreender, né? Longe, está muito longe de Jesus ser o Filho único de Deus, né? Todos nós, ele fez questão. Ou o primeiro, não tem jeito. Deus cria de todo sempre. Deus é o criador incriado. Jesus não é o primeiro espírito criado por Deus.
Não faria o menor sentido a gente pensar nisso, né? Então, assim, na oficina, eles vão mergulhar no Antigo Testamento, mergulhar nesses recursos de compreensão para nos ajudar a entender o Evangelho, porque o unigênito está no Evangelho, a palavra. E ela traz dúvidas, né, Celso? O que está querendo dizer? Estudar o Evangelho não é fácil, gente, porque a gente, né, é uma linguagem diferenciada, não é língua que a gente usa todo dia. Você não fala assim, o meu filho unigênito. Quem fala isso no dia a dia hoje? Ninguém usa essa palavra, né? Então é preciso compreender o contexto, o significado. Nós ficamos quase 3 semanas só no contexto para conseguir iniciar esse tema dessa temporada, né? Contexto é muito importante e a gente precisa compreender, né? Senão complica. Não percam, não percam. Eu não perderei, tá? Pois se não, Deus Toninho. quiser, né, Ju? Só aproveitando a colocação do Celso, sim, quando a gente observa essas expressões, Celso, no texto, né, a Jussara já deu a deixa muito bem colocada. A gente não pode analisar estritamente a frase. A gente não pode analisar estritamente a frase, a expressão dentro da frase. Todo texto está dentro de um contexto. Sim, é isso. E toda análise sem contexto leva a um pretexto. Então a gente precisa tomar cuidado para analisar, né? Porque quando o senhor coloca, a gente tem que observar lá no texto. Muito provavelmente, eu não estou com o texto aqui, não é Jesus que diz isso. É alguém que diz isso a respeito de Jesus. É alguém que disse isso a respeito de Jesus. Então, exatamente, o entendimento da expressão é alguém falando isso a respeito de Jesus. Não é ele que diz. Então, é uma forma de ver sobre a condição, a característica Sim. daquele espírito, né? Sim. Por isso que a gente precisa tomar o cuidado quando a gente vai analisar o texto bíblico. Isso. Tá? Obrigado. E a cabeça das pessoas, né, Celso, naquela época, né, quando Jesus passou pela Terra, nesse tema que nós estamos vendo agora, a gente viu que sobre as várias moradas da casa do Pai, eles não tinham a menor noção do que era o universo. Só pensava que a Terra era o centro de tudo, embaixo da Terra tinha um inferno, para onde iam as almas condenadas, e acima da Terra era o céu, o lugar dos eleitos, e por onde ficava o Sol e a Lua, e as estrelinhas pregadas, tudo rodando em torno da Terra, né? Então, qual que era a ideia? Como que Jesus ia falar, né, alguma coisa mais profunda nesse assunto com as pessoas que pensavam desse jeito, não é mesmo? Tinha que aguardar o progresso da ciência para que houvesse um pouquinho mais de fundamento. E o Emmanuel foi ousado, né, gente? Porque essas obras que a gente está citando aqui são da primeira metade do século XX. Primeira metade do século XX, ele corajosamente já trazendo para nós ideias que hoje ainda tem gente com dificuldade de compreender, né? Ainda tem gente que resiste diante do que Emmanuel coloca nas suas obras, né? Pois não, Cláudio? Voltando um pouquinho nessa questão do unigênito, diferente de ser o primeiro, é questão de ser o único, né? Então, o único, a gente precisa ter o referencial de quem disse isso, que foi João. Para João, Jesus era o único perante todos os espíritos aqui da Terra que poderiam desempenhar a tarefa que ele desempenhou aqui na Terra. Então, unigênito nesse sentido, ou seja, da comunidade de espíritos conhecidos por João, por exemplo, era o único que poderia realizar a missão que Jesus realizou aqui na Terra. Por isso, o unigênito. A gente vê essa empregabilidade em outros textos também no Antigo Testamento, se referindo a filho de Abraão, era unigênito. Então, até essa diferença de ser unigênito para o primogênito. Então, essa questão é de ser o único. Somente aquela pessoa poderia desempenhar aquela missão nesse caso, para João. Pois então quando a gente analisa desse ponto de vista que o Cláudio está trazendo, Jesus é unigênito, considerando que ele é o único Espírito perfeito que passou por aqui, que nós conhecemos. Então está certo, não está errado, entendeu? Depende do contexto, depende do ângulo que você está analisando, né? Então, o unigênito é o Espírito perfeito,
o governador espiritual da terra, e isso está claro nas obras de... ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só os tempos, o tempo verbal que Jesus coloca nessa frase. E isso é Jesus falando, está no Evangelho de João, né? Pois é. Aí, Toninha, o microfone. Isso tem uma conexão, porque quando Jesus fala isso, a gente acha uma conexão textual lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 3. Ó, tá vendo? Que é o momento em que o Moisés vai conversar com o Espírito de Deus, com Deus, naquela condição. Porque a expressão é a mesma, gente. A mesma. A mesma. Porque o Moisés pergunta para Deus assim, mas diante de tudo isso que o Senhor está me dando como missão, como é que eu vou falar com os da tribo, com os judeus? Como é que eu vou falar lá com os seus filhos da tribo de judeus? Fala assim, olha, digam a eles que eu sou. Porque ele queria saber o nome daquela comunicação para levar, para identificar e confirmar que é Deus. E simplesmente a comunicação é, digam a eles que eu sou. Só isso. Por esta razão, é que o judeu não nomeia Deus. Ele não expressa nome para Deus. A palavra que ele usa significa simplesmente o nome, que é Hashem, em hebraico. Né? Então, olha as conexões. Agora, olha o que o senhor despertou, porque já me despertou outra interpretação aqui. Imagina só dentro do nosso contexto agora, da nossa passagem das várias moradas na casa do Pai, quando a gente pega o pedacinho anterior. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus, para mim, com a cabeça de há várias moradas na casa do Pai, dentro desse contexto, dessa temporada que nós estamos estudando aqui agora, é como se ele falasse assim, olha, antes que Abraão fosse criado como espírito, eu já estava na condição de pureza. É possível? É possível, é possível. Porque o Abraão não era nenhuma espécie de santo. Ele ainda estava percorrendo a jornada dele igual nós. Então, Jesus, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, já era puro, confirmadamente pela obra A Caminho da Luz, que o Emmanuel traz, a formação do sistema solar, Jesus já coordenando a equipe que co-criou o planeta Terra para nós. Então, assim, é possível que antes que Abraão existisse, ele já fosse um espírito perfeito. Não é só que ele já tivesse sido criado tal. Pois não, Cláudio? É só uma questão dessa palavra eu sou, é porque a gente tem que entender nosso estado aqui hoje é transitório, né? Sim. Nenhum de nós podemos falar que nós somos algo. Nós estamos, porque sempre a gente está em condição de mutabilidade. Isso. Então, quando eu entro aqui no abrigo, sou uma pessoa. Quando eu saio, eu sou outra pessoa. Jesus, quando ele fala eu sou, já é um caráter de espírito perfeito. Já condição interrompe ali. De constância, né, Cláudia? Já não é mais a erraticidade que a gente está, né? Aquela condição de temporária. Oscilando. Porque a gente está sempre temporariamente no estágio que nós estamos, enquanto não alcançar a perfeição. Quando você alcança a perfeição, aí já é um estado, né, permanente, né, de condição de pureza. Com relação à matéria, completamente livre da matéria, como a gente viu, né? A Cristina lembrou para a gente a questão 100 do Livro dos Espíritos. Então, da 100 a 113, principalmente 112 e 113, nós vamos ter as características dos espíritos puros, né? Daqueles que estão na primeira categoria, primeira classe, primeira ordem, né? Dentro da classificação. Então, assim, é possível, né, que a gente interprete assim. Mas vamos para frente? Tá bom de Jesus e outros planetas já, né, gente? Também não preciso falar mais de galáxia, da Via Láctea, né? A nossa Via Láctea é linda. Só isso que eu quero contar para vocês. Um videozinho que eu vi, dos muitos que eu vi, eu fiquei encantada, gente. Meu amor pela Via Láctea aumentou. Porque, assim, a imagem que eles fizeram, uma imagem computadorizada, para a gente ter noção, né?
Eu imaginava a Via Láctea do jeito que a gente vê nas fotos, aquela espiral, 4 bracinhos, né? Que juntando tudo ali, fez uma espiral, né? A Terra está quase na ponta, quase caindo de uma das pontinhas da Via Láctea, e no centro um buraco negro enorme, né? Que o Einstein previu e que conseguiram fotografar recentemente, né? Uma equipe de cientistas conseguiu, e quando conseguiu fotografar o buraco negro, milhões e milhões de fórmulas, uma equipe enorme de cientistas, finalmente chegaram à imagem idêntica ao que o Einstein tinha previsto na sua teoria da relatividade, né? Então, resultado. Eu vendo a imagem, já era uma imagem em movimento. E eles falando que, na verdade, a Via Láctea flutua. A velocidade é grande, tá? O universo está em expansão, está tudo caminhando. Só enquanto nós estamos falando aqui, nós já passamos por vários quilômetros no espaço sideral, viajando com o nosso planetinha em volta do sistema solar. O sistema solar como um todo viajando também, dentro da Via Láctea, que por sua vez também está viajando, então é uma viagem, né? É uma viagem. Mas o desenho que eles fizeram é muito interessante, porque quando a gente olha, parece uma arraia. Vocês já viram no oceano? Ela faz movimentação nos braços, né? Como se tivesse vida, flutuando assim, ó, e indo adiante. Eu achei lindo. Para mim, a velocidade que está rodando, ela ficaria constante assim, né? De um jeito só, ó, indo embora assim. Mas não, ela faz assim, ó. É igual o Clauber lembrou do peão, do eixo da Terra, na oficina. A Via Láctea faz a flutuação. E não é só assim retinho igual o peão, não. Ela faz um movimento parecendo o bracinho da raia, vocês já viram? Aquelas que movimentam assim, né, em ondas. Achei aquilo maravilhoso, lindo, maravilhoso. Né? Então, assim, a Via Láctea é gigantesca. Mais de 200 bilhões de estrelas, de 200 a 400, né, nas pesquisas que a gente encontra. O nosso sistema solar, já muito bem descrito pelo Clauber, com os nossos 8 planetas aí na oficina, né? A nossa terrinha, ainda lembrei do Clauber, sabe por quê? Ele estava falando da nossa dificuldade de ficar querendo as coisas exatas, né? Tudo muito preciso. Não tem nada de preciso na Terra aqui com o que a gente calcula, né? Período de rotação da Terra em torno de si mesma. Rotação é quando ela roda em torno de si mesma. Um dia, né, gente? Quanto tempo tem um dia? A gente fala 24 horas, né? Mas não é não, viu, gente? É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, de vez em quando, tem que ajustar, porque muda o calendário, fica alterado se você levar ao pé da letra, né? E o período de translação, que é a Terra dando um giro completo em torno do Sol. A gente fala que é 1 ano. E a gente fala que 1 ano tem 365 dias, né? Mas a Terra gasta mais. Olha, 365 dias, 5 horas e 8 minutos. Para fazer essa volta inteira. Então, não tem como. Né? Não tem como você ficar querendo as coisas muito precisas, muito exatas, do ponto de vista de grandezas astronômicas, porque não vai dar. E nem de períodos, como o Cláudio estava trazendo, estou nem trazendo aí na oficina, na trilogia dos ciclos, né? A questão dos números, que é muito delicada e complexa, né? Está aí, ó, o Cláudio está dizendo que de 4 em 4 anos tem que acrescentar um dia para ajustar essa conta. Será que é por isso que fevereiro tem 28 dias e de vez em quando ele tem 29? É o ano bissexto que a turma fala? Pois é, novidades do nosso planetinha, né, gente? A gente tem vida, tem história, tem uma série de coisas para contar. Mas vamos... Como é que é? Não entendi, Amaro. O acerto? Esse acerto é... Por enquanto, olha só, por enquanto, dentro do que a nossa ciência conhece, é isso aqui. Imagina quando progredir mais. Aí eles começam a dividir o segundo
em outras divisões, e começa a aprofundar esse acerto ainda mais. Né? Assim como a gente aprofundou aqui, ó, o ano, 365 dias, não é só isso, porque tem que acrescentar 5 horas e mais 48 minutos. Então, daqui a pouco a coisa vai, à medida que a gente vai evoluindo, a ciência vai descobrindo novas ferramentas, ampliando a tecnologia, né, Amaro? Vai se aperfeiçoando mais essas aproximações, né? Muito bom. Gente, vamos falar agora do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e dos mundos habitados, né? Porque Kardec classifica para nós, né? Classifica para nós. E nós queremos deixar essa matéria colocada hoje, porque quando entrar no plano espiritual, o assunto ferve, né? Todo mundo quer saber das coisas de lá, é porque nós estamos aqui. Aí, quando chega lá, a gente quer saber das coisas daqui, porque a gente está lá, né? Então, é aquela história. Vamos tentar agora, mas eu queria começar com a questão do livro Consolador do Emmanuel, que ela me alimenta muito a alma, sabe? Porque o Emmanuel fala assim, vou pegar um pedaço de uma frase, não quero complicação, só falar o que interessa. Questão número 7 do livro Consolador. Emmanuel está respondendo perguntas sobre química. E no meio da resposta ele fala assim, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Seres e coisas do universo. Tudo está evoluindo. Tudo está evoluindo no universo, né? Então, nós vamos trabalhar agora as classificações do mundo dentro do processo evolutivo das criaturas, né? É o que nos interessa trabalhar nesse momento. No capítulo 3, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho comenta o seguinte, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, nós estamos melhorando moralmente e o planeta está melhorando materialmente. Se a gente for observar a natureza no tempo dos dinossauros, nossa, ela era muito mais feroz. Muito mais terrível. Hoje a gente acha ela linda, maravilhosa, né, gente? Aquelas imagens, aquelas paisagens que até relaxa. Você faz até tratamento psicológico, meditando e observando aquelas imagens belíssimas da natureza atualmente na face do planeta. No tempo dos dinossauros não era assim, não. Eram árvores gigantescas, eram coisas, era embrutecida, até a natureza era bruta, né? Assim como os seres daquela época. À medida que a gente vai progredindo, né? O ser humano chegou no tempo das cavernas também, ainda era uma natureza hostil, né? Era uma batalha pela sobrevivência. À medida que o ser humano vai se aprimorando, né? A civilização vai chegando, muitas interferências na natureza, não é só ruim, não, tem interferência benéfica também, né? do ser humano. Oi, fala para nós, Rita. Basta a gente ver hoje que o tanto de alimentos diferentes que a gente tem. Sim. Em relação uns tempos atrás. Verdade. Né? A gente falando, gente, quando a gente era presente menor, a gente não via um kiwi. Né? Tantos alimentos aí que na nossa mesa mesmo a gente percebe a diferença, né, Rita? Porque antigamente o cultivo não era tão intensificado e tão especializado, né? Controle de pragas, com não sei o que lá mais. Então, você tem um alimento de melhor qualidade, em maior quantidade, né? Tudo isso, a natureza aí também oferecendo para nós um retorno maior, na convivência com o ser humano, né? Mas ele fala assim, olha, marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Então, Santo Agostinho está falando para a gente aqui, olha, vocês estão achando que é só o ser humano crescendo moralmente?
Enquanto vocês estão esforçando para melhorar o espírito aí, os animais estão se aprimorando, os vegetais estão se aprimorando, a própria terra, do ponto de vista da matéria, né, terra mesmo, elementos químicos, chão, né, rochas, também estão progredindo. Tudo evolui na natureza, os seres e as coisas, né, no universo, como diz o Emmanuel. Então, dentro dessa capacidade nossa de percepção, o Kardec vai trazer para nós as categorias dos mundos habitados. Santo Agostinho ainda, no item 16, agora do capítulo 3, cada turbilhão planetário, olha o que é turbilhão planetário, então você pode analisar um sistema solar como o nosso, como você pode analisar constelações, né, galáxias, seja como for. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Então aí o que Kardec faz? Kardec pega e classifica para nós, né? Os 5 tipos de mundos, não quer dizer que isso é fechado, gente. Isso é só didático, né? Mas isso é só recurso didático para a gente poder aprender, né? Então ele coloca 5 categorias de mundos habitados, mundos onde há espíritos fazendo a sua jornada evolutiva. São eles: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Você tira o primeiro, mundo primitivo, já não está, já passamos dessa fase. É aquele mundo que está muito nos estágios iniciais, aqui é onde domina, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Homem das cavernas, vão traduzir no popular. Mundo primitivo, homem primitivo, né? Homens das cavernas estão fazendo a sua jornada ali. A Terra já passou por isso, né? Já saímos do estágio das cavernas. A maioria da coletividade terrestre já saiu disso. Mundos de expiação e provas. Aí ele coloca a característica, onde domina o mal. Mas por que o mal domina aqui no mundo de provas e expiações? É muito interessante, né? A gente vai associar com os degredados de Capela. O que acontece? Você pega um mundo primitivo, está lá o homem das cavernas fazendo a sua evolução, mas é lenta, é uma evolução muito devagar. Para acelerar esse processo evolutivo, o que acontece? Jesus recebe, estou falando só da Terra, mas é um recurso didático que vale para todo mundo de provas e expiações, né? Jesus recebe os exilados de Capela. Que espíritos são esses exilados de Capela? Eles são espíritos criminosos, espíritos com uma série de débitos, resistentes à mudança, que não querem melhorar. Então, o que acontece? São afastados do planeta onde eles estavam, porque eles já estavam prejudicando o progresso dos seus irmãos. Ou seja, o planeta onde eles estavam já estava em condições de entrar no estágio da regeneração, e eles não. Então, eles tiveram que ser afastados. Para onde? Para um mundo onde a regeneração ainda não tinha chegado. Teria que ser um mundo de provas e expiações, né? E aí eles vêm para cá, porque a Terra está saindo do primitivismo e entrando em provas e expiações, os espíritos ainda muito selvagens, aprendendo a convivência, mas de forma devagar. Quando eles chegam, eles reencarnam aqui na Terra e aceleram o processo, o progresso da humanidade. Por quê? Porque trazem no íntimo o conhecimento do progresso que eles já fizeram lá. Então, muito do que a gente tem hoje aqui, prova disso é aquilo que a gente não consegue explicar, que foi feito antigamente, como as pirâmides, por exemplo. Como é que você repete um trem que você não sabe como é que foi feito? É porque a turma que fez já
tchau. Fez e foi embora. Conseguiu resgatar seus débitos e conseguiu retornar para o orbe deles lá, para reencontrar as pessoas queridas, né? Deixar a contribuição. Mas junto com a contribuição ensina muita coisa errada também, né, gente? Vocês já viram aquele irmão que ensina coisa errada? Irmão mais velho que chama para fazer arte? Ou gente, junta com a turminha, né? Aí vem lá o mais novinho, não entende nada, mas quer participar da brincadeira e aprende a fazer um monte de coisa errada. É isso que acontece. Então, o mundo de provas e expiações, Jesus recebeu esses espíritos aqui para fazer. Agora tem um detalhe, vou te passar, viu, Cláudia? Muito importante, que que eu acho que está certo, eu deduzi isso, mas quero ouvir vocês também. Um espírito degradado, a gente sabe pelo livro dos espíritos que o espírito não regride. Ele não regride. Um espírito degradado de um mundo, será que ele voltaria para um mundo primitivo? Não tem jeito, gente. Ele está sendo degradado no momento da transição de provas e expiações para a regeneração. Toninho trouxe uma escala aqui para nós no quadro, né, Toninho, na oficina. Quanto tempo dura isso? Um mundo de regeneração, né? Você no estágio de provas e expiações, se a gente pegar os exilados, 4.000 anos antes de Jesus, mais 2 que nós já tivemos depois de Jesus, ainda tem mais um. Ainda tem mais um para frente aí, né? E o que acontece? Eles são degradados para um outro mundo de provas e expiações no estágio inicial, para ajudar o progresso, mas não regride a condição do espírito, porque ele, por si, já conquistou o direito de estar no mundo de provas e expiações, né? Agora, falando isso, o Santo Agostinho me puxou a orelha. Que atrevida, né, gente? Está achando que Santo Agostinho está dando sopa por aí para puxar a orelha. Mas por quê? Porque lembrei dos detalhes do mundo regenerado, onde o Santo Agostinho vai falar para a gente que não progredir. Vamos falar exatamente o que ele fala, para a gente não errar, tá, gente? Mundo regenerado. É aqui mesmo, olha. Não avançar é recuar. Não avançar é recuar. Pode recair nos mundos de expiação. Porque está começando a entrar lá. E pôs o pezinho lá e não deu conta. Então ele vai voltar para onde ele estava. O mundo de provas de expiação ainda é a condição íntima. Apesar dele ter conquistado um estágio lá, né? Então há exceções, né, gente? Há detalhes, nada é fechado, né? Pois não, Cláudia? Dois pontos sobre esse primeiro que você tinha falado. É rapidinho, porque nós temos que dar recado ainda, né? Tirar um pouquinho do seu tempo. Meu Deus do céu, Tony tem que dar recado. Seu Honório tem um seminário dele, está até disponível no YouTube, ele analisando essa questão de se esses espíritos de capela que vieram para a Terra, eles retroagiram em termos de evolução. Aí ele explica lá que é o seguinte, em termos de inteligência, a gente pode olhar que sim, porque eles vieram para o mundo primitivo em relação ao que eles estavam. Só que a moral deles era compatível com a moral dos espíritos que estavam aqui na Terra. Sim. Então não houve essa queda não há regressão. Moral, não há regressão, isso. Porque o nível moral era compatível. Exatamente, não há regressão. Agora, então, pois não, Cláudio. Só naquele outro ponto que você tinha falado, a gente tem aprendido que aquele orbe de capela estava passando por um momento muito semelhante ao que a Terra passa hoje. Exatamente. Em termos de evolução. Exatamente. Só que eu fico pensando que até nesse ponto a gente está com uma certa dificuldade, porque imagina a seguinte situação. Eu e seu Celso, nós somos degradados em outro planeta, primitivo. A gente primitivo não. Não, vamos supor. No início das provas e expiações. Primitivo faça o que a gente está vivendo hoje, né? Aí a gente chega lá assim, vira para os habitantes nativos e fala assim, olha, tem uma tal de eletricidade que transmite pelos fios, que acende uma lâmpada. Aí pensa, não, que legal. E como é que faz isso? Não sei. Não lembro, não sei, não estudei, não guardei. Tem um tal de um veículo automotor também que leva a gente de um lugar para o outro, através de motor a combustão, motor elétrico. Como é que faz isso? Não sei. Eles sabiam fazer pirâmides com precisão milimétrica. Mas, Cláudio, se a gente for analisar
que tudo é criado pelo pensamento, um espírito que sabe que existe já oferece material para a inspiração espiritual. Então, dentro do sofrimento, das tentativas, ele vai ser inspirado e vai conseguir realizar, né, o que precisava ser realizado naquele mundo, naquela condição, né? Então, a gente vai chegar lá. Só que nós temos uns passinhos para dar. Pois não? Boa noite, Jussara. Boa noite. Uma dúvida. Eu entendo que Kardec ele não fala sobre o umbral, mas tentando associar o umbral nessas classificações de mundos e planetas, sim. Como que a gente poderia associar ele? Ele estaria em qual lugar, assim? Pois é, olha, bem lembrado. Aí o que nós vamos falar? Umbral é uma palavra que o André Luiz utilizou na obra dele para nos ajudar a identificar regiões do plano espiritual aqui na Terra que são ainda regiões complicadas. Kardec apresenta, sim, um umbral, só que não com essa palavra. Quando pega lá o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do livro, ele vai trazer um monte de depoimentos de espíritos que estão em lugares diferentes do plano espiritual. Então, ele tem lá espíritos felizes, né? Ele tem lá espírito suicida, ele tem lá espírito complicado, né? De todo nível. Então, ele mostra para a gente que há situações diferentes no plano espiritual e que tem gente que está lá numa situação ruim, que seria o equivalente ao umbral que o André Luiz fala aqui, né? Então, apesar de não utilizar a palavra umbral, ele apresenta a realidade do plano espiritual com espíritos em condições diferentes. Tem uma rainha lá que ele fala, aqui na Terra ela era rainha, e ela dá um depoimento lá e fala que quando ela estava no plano espiritual, que ela chegou lá, a serva dela estava numa condição melhor do que ela. A empregada dela, né, que era escrava dela, no reinado, quando ela tinha plenos poderes aqui, lá estava muito melhor do que ela, né? Então, para a gente ver que Kardec já trouxe a base e que o André Luiz, em cima desse alicerce, como co-criador, ele então traz para nós toda a coleção Nosso Lar, com um aprofundamento, e nós vamos trabalhar isso. Né? Semana que vem, se Deus quiser, eu estou sempre jogando para a próxima, gente, porque eu tenho que respeitar a hierarquia que eu fiz aqui do roteiro para ter uma base para a gente. Então, as categorias dos mundos eram importantes a gente, mas é o finalzinho já dessa parte, tá? A partir da semana que vem, a gente já vai entrar no plano espiritual e isso vai ser muito bom. Nós ainda temos 3 semanas para trabalhar, vai ser muito bom. Né, Cláudia? Esperemos entrar ainda reencarnados estudando do lado de cá. Se não for possível, do lado de lá a gente vai saber melhor ainda. Você quer falar ou já quer encerrar? Já o recado, né? Então, o que acontece? Mundo de regeneração, só essa leitura rápida do final, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Semana que vem a gente começa já com o regenerado, para trazer mais algumas características do mundo regenerado e já passa, então, para as regiões do plano espiritual, né? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, e vamos aos recados, né, Cláudia? Por favor. Ju, pode ficar exatamente onde você está, porque nós vamos ficar aqui igual um guarda-costas. Ah, tá. Então tá. Um senta do lado, de cada lado. O outro senta do outro. Pode deixar que eu pegue aqui. Aí, deixa eu tirar aqui o microfone. Um vai ficar do seu lado, o outro vai ficar do outro lado. Deixa eu desligar aqui. Pronto, desligado. E a Sofia aqui no meio. E a Sofia aí junto com a gente. Boa noite, gente. Hoje a gente teve a honra que a Jussara já fez um convite no meio do estudo, que é acerca da oficina. A gente está com a moral lá em cima agora. Tá? A oficina de Evangelho, ela é uma reunião cíclica que a gente trabalha o estudo do texto bíblico. Tá? Toninho vai explicar depois como é que funciona essa divisão. Mas fato é que nós começamos, depois da pandemia, ficou uma temporada suspensa, e nós retomamos com esse projeto que era só do Toninho antigamente. Aí ele teve
a audácia de me convidar. Eu fui mais audacioso ainda em aceitar, da gente fazer essa parceria juntos. Nós começamos lá por volta de junho de 2024, maio, junho, alguma coisa assim, e terminamos semana passada. Tá? Então são quase 2 anos aí de caminhada. E a gente quer convidar a todos que estejam aqui conosco, porque na próxima terça-feira que vem, às 19 horas, a gente já vai estar iniciando um novo ciclo de oficina de Evangelho, tá bom? Então fica o convite. A gente divide essa reunião em 3 partes. O Toninho vai explicar para nós como é que funciona essa divisão agora. Isso. A gente dividiu a oficina, né, nessas 3 partes para auxiliar na metodologia de compreensão do texto. Então, na primeira parte, que é a primeira fase que a gente desenvolve, a gente vai trazer várias considerações que nós precisamos estar atentos a elas para poder analisar o texto. Como é que a gente vai abordar o texto? E doutrina espírita é a nossa chave de compreensão. Cada corrente religiosa vai entender a sua chave, vai usar a sua chave para a compreensão desse texto. Nós vamos usar, né, a chave da doutrina espírita para essa compreensão. A segunda fase, que é a nossa segunda parte, a gente vai fazer um resumão da Bíblia. E esse resumão vai pegar resumos, né, pequenas porções individuais de cada livro, desde Gênesis até Apocalipse, só para dar mesmo uma noção de como é que a obra está mais ou menos estruturada quando a gente resolver fazer uma abordagem sobre ela. E a terceira parte, ou terceira fase que a gente fecha, a gente fala de ciclos. E por que a gente fala de ciclos? Porque todos nós, invariavelmente, estamos envolvidos em ciclos, né? Lembro da Jussara ter mencionado aqui também, aproveitando o estudo de hoje, aonde a gente está. Nós estamos numa raça que tem, segundo informações do Emmanuel, 28 mil anos de trabalho na Terra. E nós, que estamos hoje reencarnados, nós estamos no final dos tempos. É isso que a Bíblia fala. Nós estamos chegando no limiar aí da mudança. Vai vir uma nova raça. Qual que é? A gente não sabe, nem ele, nem o Emmanuel mencionou. Com mais 28 mil anos de trabalho. Então, como é que a gente entende isso e aproveita isso para perceber a nossa realidade espiritual? É assim que a gente fecha a proposta da oficina. Então, fica o convite para vocês. Quem tiver a oportunidade de estar conosco aqui presencialmente, aproveitando as vibrações, né, que a casa oferece, maravilha. Quem não tiver a possibilidade, pode nos acompanhar pela sala virtual. Se perdeu, não teve a chance, ainda assim, vamos gravar todos os episódios desta oficina, desse próximo ciclo, e vamos disponibilizar integralmente no canal do YouTube do Abrigo. Tá bom? Então fica aí o nosso convite. Hoje o Clóvis que vai fazer a prece para nós. Vamos então elevar nosso pensamento até Jesus. Mestre querido, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi concedida, de podermos estar aqui reunidos em seu nome, estudando um pouco mais, Senhor, sobre o seu Evangelho, presencialmente aqui na instituição espírita, através da sala virtual, onde quer que nossos companheiros estejam. Rogamos ao Senhor, Mestre, que nos dê sempre a oportunidade do estudo, Senhor, a fim de que possamos reconhecer cada vez mais os pontos em que temos que melhorar em nosso íntimo, que possamos, Senhor, reconhecer também as nossas virtudes já adquiridas e assim aperfeiçoá-las, Senhor. Rogamos ainda, Senhor, que nunca nos falte a oportunidade do trabalho em sua seara bendita. Nos dê sempre a chance de servir, Senhor. Hoje, em especial, gostaríamos ainda de estender as vibrações dessa prece a todos os nossos irmãos aqui da zona da Mata Mineira, que estão passando pelas dificuldades em relação às chuvas, que tanto afligiram aquela população de Juiz de Fora, Ubá. Que o Senhor possa estender, Senhor, a vossa misericórdia sobre todos eles, iluminando, a fim de que o sentimento de solidariedade possa estar presente, o sentimento de caridade e de apoio a todos eles, Senhor. Esteja conosco, nos oriente e nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja.
Graças a Deus. Boa noite a todos. Gente, só esqueci de mencionar, mas hoje é uma relembrança, né? A oficina começa semana que vem, terça-feira que vem, 7 horas da noite. E é toda terça-feira nesse horário. Ótima noite aí para todos. 45 minutos.